Agora, com o Dr. Manuel Navon, CEO do Conselho Euromédio do Oriente Médio, analisamos o impacto para a Europa e a OTAN. Então, vimos as nações europeias basicamente dizendo que vão garantir a defesa dos seus interesses, mas que não vão realmente se envolver com os Estados Unidos. E ataques israelenses à República Islâmica do Irã. Como isso muda o papel da Europa no conflito? O quanto os líderes europeus levam a sério as ameaças da República Islâmica? Bem, antes de tudo, como sempre, na Europa, você tem quase tantas posições de política externa quanto Estados-membros da União Europeia, além de membros que não fazem parte da União Europeia, como o Reino Unido e a Noruega. Então, vai desde a posição muito anti-Israel e anti-Estados Unidos do primeiro-ministro espanhol Sánchez até a posição bastante favorável do chanceler alemão Merz. De facto, como disse, há diferentes posições, mas de certa forma o Irã e o Hezbollah conseguiram unificar e unir alguns países europeus em torno da questão de Chipre ao promover uma iniciativa de defesa comum liderada pela França, Reino Unido, Grécia e Itália para proteger Chipre, que é um membro da União Europeia e que tem sido alvo de mísseis vindos do Hezbollah no Irã. Quais as maiores implicações desse ataque deliberado à base italiana em Erbil para as forças da OTAN na região? Bem, tecnicamente, isso aciona o artigo 5 da Carta da OTAN, que diz que um ataque a um membro da OTAN é considerado um ataque a toda a aliança. E, portanto, após isso, todos os membros da OTAN precisam demonstrar solidariedade com a Itália, mas também, é claro, como mencionei antes, com Chipre agora, na periferia da OTAN. Como eu disse antes, a Espanha é meio que uma exceção, porque é praticamente o único país que se recusa a aumentar seus gastos com defesa e que adotou uma política abertamente hostil em relação aos Estados Unidos e a Israel. Mas eu acho que, de modo geral, mesmo que a maioria dos países europeus preferisse ficar de fora desse conflito, isso simplesmente não é uma opção. Porque, como eu disse, eles foram alvo do Irã. E o Irã tem a capacidade, ou pelo menos tinha a capacidade, até os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel, de alcançar a Europa com seus mísseis de longo alcance. A última pergunta que eu quero te fazer é o que o público europeu está dizendo sobre isso. Obviamente, a Europa é um continente grande, com muitos países diferentes. Estamos vendo uma divisão entre os países quando se trata de se envolver nessa guerra? Existem diferentes pesquisas de opinião e, na verdade, está muito claro que o posicionamento da opinião pública na Europa em relação a essa guerra praticamente se sobrepõe. A divisão política entre direita e esquerda na Europa, com eleitores mais conservadores sendo mais favoráveis aos Estados Unidos e a Israel, a favor de derrotar a República Islâmica e a ameaça que ela representa para a Europa. E no lado esquerdo do espectro político, definitivamente na extrema esquerda, simpatia, na verdade, não pelas vítimas do regime iraniano, mas pelo próprio regime iraniano. Uma hostilidade muito profundamente enraizada contra Israel e os Estados Unidos, que leva essas pessoas na Europa a, de fato, se oporem completamente à intervenção dos Estados Unidos e de Israel. E demonstrar alguma simpatia, por mais absurdo que pareça, pelo regime iraniano. Mas eu diria que, novamente, segundo a maioria das pesquisas, ainda há uma maioria silenciosa na Europa, que definitivamente que compreende totalmente a política de Israel e dos Estados Unidos e que, por si só, elogia essa operação. E entende que o que Israel está fazendo, no fim das contas, também está protegendo os interesses e os valores europeus.